Olá, mulheres! Estamos aqui novamente com mais um episódio do Projeto Sol Podcast. Esse projeto que nasceu com Deus, Ele me trouxe até aqui, tem me esticado, tem me curado, tem trazido tantas mulheres especiais, tantas histórias reais. E nós estamos aqui para trazer histórias de mulheres reais, histórias de mulheres que passaram por tantos desertos, mulheres que foram transformadas, mulheres de tantas funções diferentes umas das outras, mas que na verdade nós temos um dom único de ser mulher. E hoje é um momento especial porque estar aqui com essas mulheres é uma honra. Eu estou aqui com a Viviane, estou aqui com a Elfi e com a Renate. Mulheres que já me esticaram, mulheres que me curaram, mulheres que já me levaram por tantas mesas tão especiais. Então eu convido você, mulher, para chamar outra mulher para vir assistir essas histórias que vão se impactar a vida de cada uma de vocês, que vai tocar, porque de alguma forma todas nós somos únicas, sim, somos singulares, mas cada história se complementa com a tua história. Hoje eu estou aqui com a minha irmã, que eu amo de paixão. Eu falo que sem ela nada é possível, porque nos bastidores, se vocês olharem lá no Instagram do Sol Podcast Oficial, olhar aqui também alguns vídeos dentro do canal, tantas mesas que essa mulher, essa minha irmã amada tem estado comigo, que é a Viviane, que já está comigo desde 2023, né, Vivi? Desde o grupo Resgate da Essência, porque em 2023 o Senhor me esticou um pouquinho, me esmagou e me direcionou para mesas no offline. E foi ali que eu conheci a Viviane, foi ali que eu tenho aprendido tanto com ela, e eu tenho certeza que a voz dela, que palavras que vão sair da boca dela, serão palavras do Espírito Santo. Vivi, que honra ter você aqui, como é especial ter você pertinho de mim, me ensinando, montando as mesas, transmitindo o teu dom. E conta, você é mãe, é filha, é esposa, essas tantas funções da Vivi. Então, o prazer é meu, né, estar aqui com vocês, e a honra e a glória seja para Deus, né, que Ele me colocou aqui, me chamou, porque com certeza Ele transformou de 2023 para cá a minha vida grandemente. Então, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre isso. Eu sou casada, né, já 32 anos. Sou mãe de 2 filhos, um menino e uma menina. Já sou vó, né, também de um menino e uma menina. Mas eu sou principalmente filha, né? Filha do meu pai, da minha mãe, é lógico, mas eu sou filha amada de Deus. E Ele me amou tanto e me desejou tanto, e tem transformado a minha vida a partir do momento que eu conheci Ele e comecei a buscar mais dEle. E eu posso dizer que quanto mais a gente se aprofunda em buscar a Deus, mais Ele transforma. Não só o interior, né? Ele transforma de dentro para fora, mas Ele traz abundância de vida na nossa vida, né? E é isso. A gente vai mostrar para vocês a mesa de café da manhã que a Vivi trouxe para nós hoje. Vivi, o que essa mesa fala? Porque tem os detalhes, a doçura do rosa, do delicado. Conta um pouquinho, que eu tenho certeza que o Espírito Santo falou alguma coisa contigo para você montar essa mesa. Tem algum significado? A mesa tem um significado grande para mim, que é um lugar de cura, né? Assim como a mesa me curou, Deus tem me usado para levar essas mesas também para curar mulheres, né? E essa mesa em específico, ela fala do amor de Deus, da bondade de Deus, que Ele nos fez feminina e delicada, né? Ele nos fez delicado como o bordado que está lá na mesa, né? Que a partir do fio foi transformado num bordado, e é isso que Deus faz com a gente. Ele transforma a gente no bordado que Ele quer.
E as conchas, elas têm o significado de que a gente se fecha numa concha, muitas vezes, e fica amargurado naquilo ali, e não se abre para o novo, né? Não se abre para buscar Deus. E ali dentro dessa concha se formam as pérolas, que somos nós mesmos com os nossos problemas, os nossos desafios, as nossas inseguranças, nos transformamos no que nós somos hoje, que somos as pérolas, né? Transformadas em Cristo, porque Ele pega essas coisas todas que Ele fez com a gente e transforma em coisas boas, né? Então, assim, tudo que para mim era sofrimento numa mesa, Ele transformou numa mesa linda. Então, é isso que Deus faz com cada detalhe da nossa vida. E por isso que a mesa ela é cheia de detalhes, né? Ela tem o bordado, ela tem a concha, ela tem a pérola, ela tem a flor que, se não cuidar, não regar, ela morre. Então, aí está a nossa delicadeza, né? Que a gente também precisa cuidar e regar, das mesas onde a gente senta, né? Das mesas que a gente proporciona para outras pessoas. E a partir desse curar interior, a gente leva a mesa para casa para curar, para trabalhar com a nossa família, para trabalhar com as pessoas com quem a gente ama. Então a mesa ela tem esse poder todo, né? Deus só me usa para fazer a mesa, mas o poder todo é dele, né? Emana dele e a gente vê que ele está naquela mesa, né? É muito especial ter a Vivi, porque eu lembro muito bem quando eu conheci a Vivi lá em 2023 e ver hoje ela montando as mesas, ver ela elevando o dom dela, porque esse dom foi resgatado. A Vivi nem sabia que ela tinha esse dom com as mãos, mas a partir do momento que ela se permitiu se olhar e se ver com carinho, né? Porque muitas vezes a gente não se olha com carinho, a gente diz coisas que a gente não é. E você vive em 2023. Deus resgatou isso em ti, né? Porque já estava implantado, já estava em você, né? Só que estava engavetado. E com quantos anos você tinha em 2023? A Vivi tinha 48? Então, imagina só, a Vivi com 48 anos, ela virou uma chave para ela levar esse dom com as mãos na mesa, né? Então, não é tarde. Nunca é tarde, né, Vivi? Eu nasci, sim, já com o dom de artesanato. Sempre gostei desde pequenininha, né? Mas o meu pai não gostava. Meu pai gostava que eu gostasse de ler livros como ele, né? Então, ele comprava muito livro, enciclopédia, e eu estava sempre lá na função dos desenhos, das pinturas, né? E como eu sou filha única, então, às vezes, o pai queria direcionar, né? Aquilo que ele gostaria que a gente fosse. Em 2023, quando eu conheci o Resgate da Essência, que eu sentei na primeira mesa, eu fui muito amada ali por Deus, pelas mulheres que estavam ali. Eu vi um mundo novo, diferente daquele que eu estava habituada a viver e que eu achava que eu era merecedora daquilo e pronto. Deus me mostrou que Ele quer mais, que Ele tem mais para mim, que ele é um Deus de generosidade e que Ele tem mesas e lugares onde Ele quer levar a gente. E Ele me deu o dom da mesa, né? Ali eu me interessei muito por isso e assim, é até interessante porque foi um pouquinho antes disso, acho que uns 6 meses antes disso, eu comecei a fazer roupa de mesa, né? Do nada, assim, comecei a fazer. Mas aquilo era muito a função para mim, né? E aí Deus direcionou para o porta-guardanapo. Não, então faz isso. E eu comecei a fazer o porta-guardanapo, né? E a partir disso, eu fui sentar na mesa. Eu nunca tinha sentado na mesa, entende? Comecei a fazer a coisa do nada, assim. Deus foi me levando, né? Foi me levando aqui, me levando lá, e foi tudo direcionando para a mesa. E aí eu entendi o que Deus queria. E aí eu comecei a querer fazer mesas. Eu comecei a fazer para mim, e aí Deus tem me levantado nesse sentido de fazer mesas, né? Mas Ele vai levando, né? Ele direciona aquilo que Ele quer para ti, sabe? Esse é o porta-guardanapo
que você trouxe no dia de hoje. Você mesma fez, né, Vivi? Que especial. Sim, eu comecei então fazendo isso para vender. E aí sentei na mesa, numa mesa decorada, né? E vendo as coisas que eu estava trabalhando, mas que eu nunca tinha sentado numa mesa e visto ela arrumada, né? E aquilo me impactou bastante e transformou sentimentos, né? Que eu tinha com a mesa. Mesa para mim sempre era lugar de resolver problemas, de brigas, né? Então, assim, e Deus transformou a mesa num lugar de paz, de harmonia, de conversas boas, de alegria, de amor, né? Que a gente se sente amado quando a gente senta numa mesa, né? Então, e não é só o feminino que se sente amado, o homem também se sente amado quando ele senta numa mesa, né? E as crianças se sentem amadas. Eu tenho uma netinha que a primeira vez que ela sentou na mesa, ela não quis sair mais. Então, assim, por isso que eu digo, né? Porque a presença do Senhor está ali, a própria criança sente, né? Que tem algo de diferente numa mesa arrumada. A mesa é um lugar sagrado e para muitas mulheres, para muitas pessoas, mesa é lugar de dor. Só que a gente pode ressignificar. E quem ressignifica é somente o Senhor, né? Ele vem, nos constrange, pega aquela terra que está ferida, que está estéril, e nos torna uma terra fértil, uma terra curada, né? E o Espírito Santo, ele não quer nos ferir, ele só quer nos curar. Aqui do meu lado, eu estou com a Elfi, essa mulher que eu conheci em 2024, que eu estou levando para 2025. Então, em 2025, a gente só vai levar pessoas, relacionamentos, mesas que fazem sentido, mesas que vão nos preencher corretamente, né? Que vão nos esticar na medida que Deus nos quer, né? Elfi, você é uma mulher que, quando eu olho para ti, eu vejo uma doçura, uma mulher tão doce, uma mulher tão sensata no falar, que ouve antes de falar. Você é mãe, você é esposa, você é avó também, né? Me conta um pouquinho, essa mulher toda doce, com as pérolas, toda linda, toda bela, ela sempre foi uma doçura? Conta um pouquinho pra gente. Obrigada, Sol. Obrigada, meninas que estão aqui acompanhando. Obrigada ao Senhor por essa mesa maravilhosa e que eu tenho a oportunidade de participar. Nem sempre foi assim só, como você me vê hoje. Provavelmente você está vendo uma metamorfose, uma mudança muito grande na minha vida. Então eu quero te dizer que eu entreguei a minha vida a Jesus aos 16 anos. Mas eu só entreguei a vida e o resto não. Então quando você entrega algo e você fica... Pega. E você fica segurando, então a outra parte não pode segurar isso para você. E eu não fiz isso aqui com a minha vida. Eu fiquei segurando ela para mim e fui fazendo do meu jeito. E do meu jeito, muitas vezes eu fui assertiva, sim. Muitas vezes eu não fui assertiva, porque nós somos errantes nessa experiência de vida que nós temos com Deus aqui, né? Tive bastante provas, porém eu quero salientar que eu tive muitos sonhos realizados. E esses sonhos, eles foram, sim, pedidos em oração, porque orar era uma coisa que eu sabia fazer. Eu aprendi logo cedo a orar. E a orar e pedir. Então eu orava, agradecia e pedia. E tudo que hoje me rodeia é porque eu pedi. Algumas coisas Deus foi acrescentando por conta dele, lógico. Como você, por exemplo, como essa mesa, Deus acrescenta para a gente. Hoje eu vejo isso. Eu era uma mulher que trabalhava muito e eu tinha um masculino muito exacerbado. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Na minha vida de família, eu sempre era aquela que guiava a máquina do trem da família.
E eu mandava e fazia, ia, e isso me levava, muitas vezes, a alguns esgotamentos. Então, vários esgotamentos também me levaram um dia a uma estafa muito grande. E quando uma mulher chega nesse ponto, muitas vezes, e para mim foi assim, é inevitável nós nos depararmos com uma doença que hoje está muito em voga, que chama-se depressão. É andar abaixo daquilo que Deus quer para a gente. E isso é muito desgastante, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Então, quando o nosso físico já está afetado, é porque o nosso emocional e o nosso espiritual já foi para o saco. Uma das coisas que eu sempre me lembrava é que eu precisava ficar nos mandamentos do Senhor, porque eu conhecia eles. Né? Não matarás, não roubarás e não fala coisas que não deveriam ser. Muitas vezes a gente fala, claro, sem dúvida. Mas a gente pode se alegrar novamente nessa graça do perdão. E recentemente, não fazem muitos anos, eu me dediquei a buscar ao Senhor em primeiro lugar. E essa foi uma transformação muito grande, e está sendo muito grande na minha vida. Porque eu também entendi que eu precisava trabalhar mais esse meu feminino. E para quem está me assistindo e já me conhece, sabe que eu sempre fui uma pessoa muito feminina, porque eu andava maquiada, andava no salto, no bico fino, na saia, no tailleur, aquela coisa, perfume, cabelo arrumado, tudo lindo. Um personagem que eu precisava na empresa que eu trabalhava. E louvo a Deus por eu ter tido essa oportunidade. Porque durante esse período, Sol, eu pude ter os meus filhos e criar os meus filhos dentro de um caminho de exemplos de trabalho, exemplo de fazer curso. Eu não parava de fazer curso, congressos, viagens, e eles foram crescendo junto comigo. E quando eles saíram de casa para fazer a própria vida, então eu, durante esse período de depressão, eu também senti, como eu te falei ontem, né, a síndrome do ninho vazio. Isso é uma dor muito grande. Quando a gente pensa que eles nos deixaram. Na verdade, eu sempre sabia que eu educava e criava os meus filhos para o Senhor e para eles poderem aproveitar uma vida digna, uma vida de abundância, uma vida decente. E hoje eles têm a sua família e eu olhei para eles naquele período da depressão e dizia: Senhor, aonde eu estava quando eles cresceram? Porque, ao contrário de algumas pessoas que podem ficar em casa criando os seus filhos, na minha época eu não tinha isso. E por que eu não tinha isso, Sol? Porque eu vim de uma família de matriarcas muito fortes. Minha avó, minha bisavó, minha mãe, foram todas elas viúvas muito cedo. Então eu aprendi com elas, pelo exemplo, que trabalhar era o que tinha que ser feito. E que a mulher tinha que trabalhar. Então eu segui esse caminho. Mas eu cheguei numa certa fase que eu pensei, isso está errado? Isso não está certo. Eu vou, aos pouquinhos, me afastando. E fui me afastando aos poucos. E lá em casa houve uma transformação muito grande, porque o meu marido e eu, nós somos casados há 29 anos, temos 4 filhos, 8 netos em comum. E hoje a gente vê, hoje eu percebo assim, o quanto é importante o homem ser a locomotiva de uma família. Hoje eu posso dizer que eu tenho um marido que é a locomotiva lá em casa. E eu posso sim ser a tal auxiliadora que eu nunca entendia durante esse meu período de muita luta. Muita lida, vamos dizer. Luta não, lida, né? Eu era vendedora, representante, então muitas mulheres me conheceram nessa fase. E eu vejo, quando eu abraço elas hoje em dia, elas são gratas porque eu fui exemplo nesse momento. Algumas até também tinham que fazer o que eu fazia, então eu as encorajava.
E hoje, nesse momento, eu também quero encorajar vocês que estão assistindo a buscar esse feminino dentro da gente, porque o feminino ele é leve, o feminino ele é sutil. Nós ganhamos do Senhor um presente muito, muito importante, que é ser harmonizadora. Porque por mais que a gente tenha dor física, ou emocional, ou espiritual, nós temos as nossas lutas internas, mas nós queremos que o nosso ambiente seja um ambiente harmonioso. E isso é o dom da mulher. Porque os homens, eles pegam as coisas e eles não sabem botar no mesmo lugar. Nós sabemos. Eles usam e nós sabemos colocar no mesmo lugar. Ou, pelo menos, a gente determina para quem nos auxilia que coloque naquele lugar e deixe tudo harmonizado. Isso mais ou menos nesse espaço físico que a gente vive, não é? E a gente também sabe onde colocar as nossas emoções e nós também sabemos como conduzir as emoções de um lar. Quando a mulher fica exacerbada nas emoções, toda uma família sofre. Quando os homens têm estresse, a mulher até apazigua, bota de lado, faz com que os filhos nem percebam isso para que eles possam crescer, não é? Então, Sol, tu vais me perguntar assim, mas qual é o teu dom, Elf? Eu custei muito a entender esses dons e eu tive que estudar. Então, eu fui estudar a vida de Jesus. Eu leio todos os dias de manhã. Isso significa para mim buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro de manhã cedo o que Ele quer de mim hoje. Eu nunca sei. Antigamente eu era preocupada com amanhã. Teve um momento que eu tinha olhado para trás e dito, mas eu não fiz nada de importante. Mas quando eu olho para minha família, eu vejo o quanto abençoada eu fui. Em termos de saúde, em termos de intelectualidade, em termos de honestidade, de firmeza que os meus filhos têm em levar a vida deles. Inclusive agora, iniciando já a próxima geração, educando e formando 2 netinhas que são da minha parte, dos meus filhos, né? E eu vejo que os 2 em São Paulo, que são os filhos do meu marido, do primeiro casamento, também estão trilhando esse caminho de estar com o Senhor, de estar com Deus, de ensinar isso para as crianças, de trabalhar essa espiritualidade com eles desde a infância, já na educação. E eu penso que eles devem estar fazendo isso eu penso, né? Que eles devem estar fazendo isso porque eles aprenderam assim. Ou talvez até já tiveram literaturas para isso. Lá em casa, a gente, quando senta à mesa, eu preparo as mesas de refeição, de comunhão, bonitas também. Gosto disso, amo isso, sempre foi assim. E o meu marido, por sua vez, faz toda a parte que vai ser comida. Então, eu tenho um marido cozinheiro, ele trabalha, inclusive, com comida, ele serve jantares, e eu sempre procuro estar junto com ele para deixar tudo harmonizado. Nem sempre sou eu que faço isso, mas a gente leva essa convivência para as outras pessoas. E lá na minha casa sempre foi assim. E agora, recente, que eu resolvi entregar toda a minha vida e todas as coisas para o Senhor, Ele tem conduzido. E eu não vou dizer que isso é mágico, porque não tem mágica nisso. Tem o perceber. E quando você realmente tenta conhecer Cristo, como Ele quer se fazer conhecer na tua vida, então a tua vida ela começa a ter sentidos diferentes. Eu não quero dizer com isso que nós deixamos de ter problemas, mas nós aprendemos a conviver com eles e solucioná-los de forma mais fácil. Eu tinha uma mãe que orava. E um dia ela disse para mim assim, sabe, filha, eu não sei como que eu não consegui resolver esse problema, mas eu vou dormir, porque agora fiquei curiosa, porque Jesus vai resolver isso amanhã para mim. E eu estou curiosa para saber como é que Ele vai fazer isso. Aí assim, no outro dia,
a situação estava resolvida por si só. Com isso, ela me mostrou o quê? Que algumas coisas é o silêncio e outras é o tempo que resolve. Porque Ele está entre nós, Ele resolve as coisas para nós, de uma forma ou de outra, usando pessoas, usando situações. E essas situações a gente começa a entender com o tempo. Então tu vais me dizer assim, tu podes me fazer uma pergunta assim, Sol, mas qual foi o teu motivo de oração maior na tua vida? Aí eu vou te dizer. Eu orava pela minha nora. Desde que meu filho tinha 8 anos, eu aprendi isso, num congresso. Então eu dizia para o Senhor, Senhor, permita com que a minha nora seja aquela pessoa que valoriza o meu filho como ele tem que ser valorizado. Que ela respeite ele como ele tem que ser respeitado. Como homem, como marido dela. Inclina, Senhor, a tua face sobre ela e prepara ela para o meu filho. E eu orava assim. Outros dias eu usava outras palavras, claro, mas diariamente eu fazia isso. Inclusive, fazia isso com o meu genro também. Porque eu aprendi que tem que ser para os dois lados, e eu tenho um casal de filhos. E elas vieram, as noras vieram maravilhosas, mas muito especiais. Cada uma com a sua peculiaridade. E eu vejo o quanto Deus foi gracioso em colocar essas mulheres nas nossas vidas, na vida minha e do meu marido. Porque sentado à mesa essa semana, eu disse para ele assim, marido, tu já viu como a gente é rico? Em que sentido? Ele disse, em sentido de família. Olha a prole, veja a prole. Todos abençoados, com saúde, com graça, com inteligência. E isso é o que Deus quer da gente. Que a gente olhe para essas coisas com graça. Porque é só pela graça, porque merecimento mesmo a gente não tem, né? Merecimento mesmo a gente não tem. Que precioso, Elfi. Gostarias de saber mais alguma coisa, talvez? Cada ensinamento que tu trouxe, eu tenho certeza que vai ser muito precioso. Não só para as mulheres que estão assistindo, mas para nós aqui. Eu sento aqui, eu sou a pessoa que mais aprendo. Na verdade, eu sentado aqui, eu aprendo tanto, eu sou curada tanto nas falas de vocês, nas experiências, porque você já é uma mulher que já viveu tantas coisas, né? Já errou tanto, já acertou também tanto. E o quão especial essa nova geração que está vindo, ouvir mulheres como você, ouvir o que dá certo e o que não dá certo, para que a gente também não fique fazendo coisas que a gente ouve que dá errado e vai lá e ainda continua fazendo errado, né? Então, o quão belo é ver esse processo, né? Porque é como você falou, né? Essa metamorfose dessa borboleta foi um processo, não é um milagre do nada, né? Não é uma mágica, né? É na palavra. Vem Jesus e nos toca e nos transforma a partir de um arrependimento, né? Que todos os dias a gente vai fazer coisas que não agradam ao Senhor, coisas que são pecados, mas se a gente tiver a autoconsciência desse arrependimento, desse buscar o perdão todos os dias e de nós também limparmos nosso coração, né? Dessas emoções que não vêm do céu, porque Ele nos perdoa todos os dias, né? Por que nós não vamos perdoar todos os dias as pessoas que vêm e falam coisas que nos magoam? E principalmente o perdão. Aceitar o perdão dele, porque se ele nos perdoa... Aceitar o perdão dele, porque se ele nos perdoa, nós temos também a obrigação de aceitar esse perdão. E não levar isso como mágoa adiante, né? E a mágoa, a raiva, a tristeza, esses sentimentos que são da cadeia negativa, eles nos levam a pensamentos ruins. Porque primeiro nós sentimos, primeiro nós pensamos, depois nós sentimos e aí nós agimos. E na palavra diz assim, guarde o teu coração. O que significa? Porque é o coração que sente. O pensamento pensa o tempo inteiro. Mas guarde o teu coração, ou seja, guarde os teus sentimentos no Senhor. E Ele nos dá sentimentos de alegria,
de paz, de benevolência, ou seja, os frutos do Espírito que estão lá em Gálatas 5, 22. Né? Se a gente se ater àqueles sentimentos que tem lá, a gente já começa a ter uma vida com graça. Isso. E é como a Elfi trouxe. Tudo que a gente deixa contaminar os nossos pensamentos, seja através dos nossos olhos, através do nosso ouvido, através do que a gente fala, né? Porque a nossa boca pode ser maldição ou bênção. Isso vai outro capítulo, né? Isso vai contaminar o nosso coração. E a partir do contaminar nosso coração, a gente vai ter reações. E essas reações vão ser do céu ou do mal, né? Verdade. Eu tô aqui com a minha mana, minha amiga do coração, que é a Renate. A Renate foi uma bênção que veio desde 2023, né? Foi para 2024 e agora eu tô levando para 2025. A Renate foi, não só a Renate, mas também o Elísio, esse casal maravilhoso, foi uma resposta de oração para nos esticar, para nos levar para mesas, que a gente pudesse crescer não só espiritualmente, mas também crescer como pessoa, porque eu olho para a Renate e o Elísio, um casal que expande uma humildade que muitas vezes a gente não tem. E ter você aqui é um presente, tá? Uma honra. A Renate, ela trabalha no agro, na pecuária. Renate é esposa, é amiga, é filha de um Deus que é vivo. Já teve muitas experiências com esse Deus vivo, sim, que a gente já conversou muita coisa no íntimo. Uma mulher que é amiga, que olha para dizer um não para os outros, né? Ela está aprendendo a dizer não. Uma mulher que sempre pensa no outro, uma mulher que olha para o outro, não só você, mas também como Elise. Conta um pouquinho como que foi esse conhecer a Deus, de você entender que você é filha, que você tem um Deus que você está próxima, que você pode pedir, que você todos os dias está lá trabalhando na lida, na pecuária, no pesado, onde é algo muito bruto. Eu e a Renata, a gente tem muito em comum, porque, como a Elfi comentou, quando a gente olha a mim, muito delicada, muito feminina, toda arrumadinha, mas quem me vê hoje ainda, eu sou muito forjada, eu sou muito tentada a ser uma mulher bruta, a ser uma mulher que é grosseira, a ser uma mulher que quer fazer as coisas sozinha, porque eu falava, antes de conhecer o meu marido, um tempo atrás, que eu queria ser independente financeira, que eu não precisava de homem, por conta de vivências que eu tive, né? O Senhor veio e me esmagou e me disse, não, você precisa de homem sim, porque você está aqui porque eu quis que você estivesse. Porque eu sou pai e eu sou um homem. Então, hoje a gente vê muitas mulheres feridas pelo paterno e não entender essa real identidade de ser filha. Conta pra gente que você é, como é essa identidade de filha, de você também trabalhar na pecuária, de você encorajar também mulheres a trabalhar na pecuária, porque eu vim da agricultura, só que eu saí da agricultura, eu não fiquei na agricultura, e você ficou. Oi, pessoal. Então, queria agradecer, né, a Sol, a essas moças lindas, queridas que estão aqui, e agradecer a Deus, né, e que Ele é o nosso alicerce para tudo, né, e sem Ele a gente não faz nada, a gente não é nada, né. Como a Sol falou, eu tenho essa essência aí mais do bruto, de querer fazer, de tomar a frente, fazer, assim como a nossa querida Elfi, eu me espelhei em você agora falando, né, que você sempre tomou a frente de tudo, e eu sou assim, eu sou aquela pessoa que eu tomo a frente de tudo, mas tenho aprendido, até em conversas às vezes com a Sol que a gente tem, que eu tenho que botar um pouquinho o pé no freio e deixar Deus agir mais, e também pedir o apoio do meu esposo, né? Porque sem ele a gente não estaria aí hoje galgando os nossos sonhos, né? E sem Deus principalmente.
Mas hoje eu sou filha de Deus, porque já passei por muitas provações também, muitos momentos em que eu dizia, não, o Senhor não está me ouvindo, não está me vendo, mas não. A gente bota depois o joelho no chão, né, passa por um dia de dificuldade, mas depois chega aí aquele momento, bota o joelho no chão e diz, não, Senhor, vou consagrar a Ti o meu dia de amanhã, já que o de hoje eu não coloquei na Tua presença como eu deveria. Então, chega no dia seguinte, eu olho para o céu, fecho, né, a minha mente com Ele, esqueço tudo que está à volta e consagro a Ele o meu dia, o meu momento, que sem Ele eu não vou fazer nada. Então, aí eu inicio o meu dia, junto com as pessoas com quem trabalho, e as coisas fluem. Então, assim, eu tenho aprendido muito a deixar mais na mão dEle, porque sem Ele eu não vou conseguir fazer nada, né? E ser a mulher do agro aí, eu estou há 3 anos cuidando da fazenda, que eu tomei como um legado da minha sogra, da família dela. Então, ela passou para mim e para o meu esposo esse legado, só que o meu esposo ele tem um trabalho paralelo, né, ao da fazenda. Então, ele chegou para mim e falou, Rê, é tu que vai assumir esse trem aí, tá? É você e eu vou seguir do teu lado, mas tendo outras atividades também. Então, eu preciso muito de ti nesse momento. Aí, então, eu saí do meu emprego anterior, aquela coisa de fazia tudo por mim, tinha o meu dinheiro, tinha as minhas coisas e deu. Não, então vamos agora deixar isso de lado e vamos seguir junto, eu e ele, fazer para nós, fazer para Deus, né? Então faz 3 anos aí que eu cuido de uma fazenda com 300 cabeças de gado. Pode dizer o nome? Com cavalos, a Fazenda Santana, fica na Serra Itopava. A gente hoje cria gado Angus, né? Sempre foi um sonho meu desde pequena. Eu sempre quis trabalhar na área e eu acho que quanto mais você sonha e quanto mais você pede para Deus, conversa com Deus, Ele te atende, tá? Então isso é uma coisa que eu tenho vivenciado. Eu sempre quis, eu sempre pedi para Ele. Eu botava a minha cabeça no travesseiro e falava: eu só sei cuidar de bicho, eu só sei viver na agricultura, na pecuária. Então, me permita, Senhor, né, poder seguir nisso. E hoje é o que eu faço, é o que eu gosto de fazer. Mas, como eu falei, depois que eu assumi a fazenda, eu tive muitos desafios, mas sem Deus, nenhum deles são vencidos. E eu tenho visto isso. Eu tenho exemplos lá que até a Sol acompanha, que é um cavalo meu, né, que teve um problema muito sério de saúde. É um xodó da minha vida na fazenda. E eu já passei por alguns momentos de ter que me desfazer dele, sacrificá-lo. E isso sempre doeu muito, essa ideia de ter que me desfazer dele. Um dia eu botei minha cabeça no travesseiro e falei: Senhor, eu vou acordar amanhã e o Senhor vai me dizer o que eu tenho que fazer. Se eu vou me desfazer dessa situação ou se eu vou seguir resolvendo e contigo comigo, porque sem você eu não vou conseguir resolver. Então, de manhã eu acordei e eu cheguei para o meu esposo e falei: não, eu não vou desistir dele, não vou. Eu vou até o fim, até onde Deus quer que eu vá. Se Ele quer o bem dele, se Deus quer que ele sobreviva, que ele fique saudável, é o que vai acontecer e eu vou fazer isso, porque é isso que o meu coração está pedindo, é o que Deus quer que eu faça. E hoje, ele está quase 100%. E assim, todo dia uma dedicação, todo dia o meu funcionário, a gente pega ele, a gente cuida dos ferimentos dele, a gente dá os remedinhos dele e converso com Deus. E todo dia eu faço uma oração, abraço ele, faço uma oração pedindo a Deus que Deus o deixe saudável. E ele está nesse caminho. Então, assim, não tem prova maior. Resposta de oração. Não tem prova maior de Deus para nós, né? Não tem uma prova de oração, uma resposta de oração maior do que você acreditar que Deus possa curar as suas feridas, curar as feridas de quem você ama,
Curiosa para saber como ele vai finalizar isso, né? Eu estou fazendo fotos do antes e depois e realmente ele evoluiu muito, assim, ao lado, né, da gente lá, do meu esposo, comigo, com meus funcionários e de Deus, ele está se recuperando. E assim é no todo. Então, como uma pessoa sempre me falou, minha tia, quando eu chegava para ela e dizia, hoje eu estou triste por conta disso, porque as coisas não deram certo, não deu certo. Ela falou, Rê, você já dobrou seu joelhinho hoje e já pediu para Deus te iluminar e te dar o discernimento? E Jesus Cristo está do teu lado? Então, pensa e consagra a Ele o teu dia, consagra a Ele as tuas tarefas. Sem Ele, tudo que tu fizer não vai ter sentido se Ele não estiver junto. Então, eu tenho aprendido muito isso. Eu ainda estou muito... Como é que eu vou dizer? Eu ainda estou muito iniciante nesse processo de abrir a mão de todo essa minha vontade de fazer e botar mais na mão de Deus. Mas eu estou vendo que o que eu estou colocando para Ele está me ajudando. Então, isso está me fazendo ver que é assim que as coisas têm que funcionar. E Ele é que é o único que pode me ajudar nisso, né? Então, eu estou numa caminhada grande ainda, longa, Sol sabe, mas é uma caminhada que já está se tornando mais fácil, porque Ele está comigo. Né? Olha só, que especial. Os teus olhos, eles brilham, Rê. Brilham por demais quando você fala da Fazenda. E a Fazenda Santana foi algo que você veio e abraçou com Elísio, né? Foi algo que, me permitir falar, veio da geração da família Pamplona, por isso Santa Ana, né? Por isso Santana. E você veio de fora, uma mulher que veio de fora e casou com Elísio e abraçou esse legado da família Pamplona, né? Abraçou esse sonho do Elísio e que, na verdade, o Senhor já sabia que era o teu desejo, que já estava em oração, né? E me conta um pouquinho da personalidade, que eu conheço a Rê e o Elísio, né? Conta um pouquinho como que é trabalhar em casal, os desafios, para encorajar também outros casais a trabalharem juntos, a pegar esse sonho juntos, né? Porque vocês dois pegaram esse sonho juntos. E o Elísio tem uma personalidade, você tem outra personalidade. Como que é equilibrar, controlar também é um desafio. Não é sempre que é um mar de rosas, né? Então, trazer que tudo como nós, né? Nós somos imperfeitos, né? Conta um pouquinho desse processo, dessa gestão. Então, né, como eu falei, sempre foi meu sonho e hoje o meu esposo e a família dele me deu essa oportunidade, né, de ser uma gestora de uma fazenda. Mas assim, ele está do meu lado, né? Então, eu hoje sou a gestora das atividades, né? A gestora dos animais, a gestora das pessoas, mas ele é os meus bastidores. Então, eu não faço nada sem consultá-lo, né? Consentimento dos dois. Então a gente senta, a gente conversa. Nem sempre essas conversas são tão boas quanto a gente gostaria que fosse, mas elas estão aí para ajudar a gente a crescer, a desenvolver, né? Então, assim, algumas vezes é difícil, tá? Não vou dizer que é fácil, porque não é. É difícil você trabalhar, você tendo uma personalidade e ele outra. Mas quando a gente se une num propósito de ver que as coisas andarem, funcionarem, e a gente colocar Deus junto com a gente, é que a gente tem feito muito isso, eu e ele, nós temos sentado, nós temos conversado entre nós dois, mas sempre levando Deus com a gente. Então, tem sido mais fácil, né? Mas assim, nós mulheres, como foi dito aqui, a minha personalidade é muito assim, né, de querer abraçar tudo, de fazer tudo, mas a minha personalidade, então, é forte, mas eu estou vendo a necessidade de deixar ele também agir, fazer e dar opinião, porque senão as coisas não acontecem, né? Então, assim, mas eu acredito que dá para trabalhar os dois juntos, sim, tá? Qualquer casal hoje que se propõe a trabalhar junto, sabendo respeitar as ideias e os desejos do outro, sabendo ouvir, né?
e pedindo discernimento a Deus, eu acredito que tem tudo para dar certo, tá? Tem tudo para dar certo. A gente está 3 anos aí, com desafios, né? Mas também com muitas realizações. Então isso é bom, faz um crescimento pessoal, mas também de dupla, de amigos, de companheiros, de casais, de família, né? Então assim é bom, tá? É bem bom. Eu hoje não abro mão de trabalhar com ele. Ô, Rê, deixa uma mensagem de encorajamento para as mulheres que querem ficar na agricultura, que querem ir para a pecuária. Encoraje essas mulheres para que, de alguma forma, essa nova geração também queira ficar na agricultura, queira trabalhar na pecuária, trabalhar com gado. O canal da Fazenda Santana é Fazenda Santana Rio do Sul. Tem um Instagram onde também você posta algumas coisas da fazenda, a lida, os desafios. Porque, na verdade, a gente fala que veio de uma geração pamplona, que é a Fazenda Santana, mas é uma família normal, como todos nós, temos os desafios de todas as áreas. Então, expande isso para as mulheres, encorajando essas mulheres, porque eu sei que você é muito encorajadora. Então, eu passo essa vontade para todas que queiram também ter a vontade de hoje trabalhar no agro. Eu passo um encorajamento do seguinte: você tem que fazer o que você gosta, primeiro de tudo. Você tem que levar Deus contigo, né? E assim, desafios vão ter sempre, mas você não se sinta derrotada ou desanimada no primeiro. Tá? Não é porque você é mulher que você não tem a capacidade. Não, você tem e tem muito. Tá? Então, assim, o agro é um mundo muito masculino, mas assim, as mulheres que hoje estão lá, estão fazendo tudo muito bem feito. Então, assim, a gente não tem barreira, né? Qualquer coisa que nós mulheres se propomos a fazer, a gente vai fazer e vai fazer bem feito. Isso eu tenho certeza, porque a gente tem esse dom do cuidado das coisas, do ver além, né, da harmonização, de uma mesa bem feita, né? Isso também é muito importante, porque quem faz uma mesa bem feita faz qualquer outra coisa bem feita, né? Então, eu não desistiria jamais, por mais desafios que eu tivesse, porque assim, é uma realização mesmo de sonho. Tá? E fazer o que você gosta não tem preço. E ter Deus contigo para te ajudar a realizar esse sonho de fazer o que gosta é melhor ainda. Então, pé na tábua, firme aí, mulherada. Gente, hoje a gente tem mulheres assistindo. Eu vou pedir para a Grazi, pega o presente da Renate, lá é uma sacola da Casa Lavanda. Obrigada aí. Pessoal, Pode só ser a da frente. Só um comentário ali, como a Sol falou, né? A gente tem um canal no YouTube, né? Que é Fazenda Santana Rio do Sul. É a mesma coisa no Instagram. Então sigam a gente lá para vocês verem um pouquinho da minha lida com os animais, um pouquinho da fazenda num todo, né? Porque assim, é muito bonito a gente estar aqui falando, mas tá lá é melhor ainda, é mais bonito ainda. Então, vocês podem acompanhar um pouquinho lá, tá bom? E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com a Sol, com essas moças tão lindas, né? Cada uma com a sua história. E obrigado mesmo por essa oportunidade. E obrigada a Deus também, né? Ao nosso Senhor Jesus, que sem Ele a gente não estaria aqui hoje, certo? Então, obrigada, meninas. Obrigada, tá? Que honra. Entra aqui, Grazi. A Grazi está entregando um presente da Taline, da Casa Lavanda. Ali dentro, Rê, tem um... Pode abrir. Tem um porta-retrato. E tem um desenho que a Pri fez, que é Guardei minha essência e eis que tudo se fez novo. Tudo está se fazendo novo na minha vida, na tua vida, né? E só tem muitas ainda muitas transformações e mudanças para vir, né? Sim, tu é muito
Tu é muito amada, tá? Por mim, não só por mim, mas por todo mundo que tu passa, tá? Obrigada. Você também é muito amada. Um beijo, tá? A gente se fala. Agora eu vou chamar a Grazi para vir conversar com a gente. Um beijo, tá, Rê? Beijo. Tchau. A Grazi é outra irmã em Cristo, muito, muito especial. O Senhor, Ele é muito bom comigo. E eu sou nada merecedora porque Ele me leva a mulheres que me constrangem. E a Grazi, como a Renate, elas têm histórias bem parecidas, porque a Grazi, quando eu conheci, ela é uma policial, então olha só. Em 2024, o Senhor nos levou para o presídio para conversar com mulheres. A gente hoje está aqui, só que a gente já esteve e está no offline, em mesas, em lugares muito improváveis. E hoje ter a Grazi, esses olhos verdes, ela ainda está com a camiseta, né? Guardei minha essência e eis que tudo se fez novo. E tudo se fez novo na vida dela, na minha, e sempre vai se fazendo novo, né? Com uma nova mentalidade, um novo coração, porque a gente precisa guardar nosso coração, como a Elfi trouxe. Conta um pouquinho sobre a tua história, porque eu conheço. Você é uma filha muito amada, muito preciosa, é esposa, é mãe, é amiga. Também tem uma profissão diferente, uma profissão também, de alguma forma, como a Renate, mas bruta. Normalmente, para a mulher, para ela corromper a sua essência com muita facilidade, né? Porque ela precisa demonstrar sempre muita força, muita coragem, não pode demonstrar uma fragilidade, né? E, na verdade, uma Grazi frágil nasceu, né? Primeiramente, eu quero agradecer ao Senhor, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, mais uma mesa que é para a honra e glória dele. Me sinto muito honrada mesmo de estar aqui falando em nome dele, né. Eu conheci nos últimos um ano, né, nos últimos 12, 13, 14 meses, um Deus vivo e presente na minha vida, né. Eu conhecia ele antes como o versículo de Jó, né, de ouvir falar. Tinha uma vida de fé, mas era uma vida que era indo com o mundo, né? A gente ia à igreja algumas vezes, ouvia falar do Senhor, mas não era essa coisa de buscar Ele em todos os dias e em todas as coisas. E eu aprendi a buscar Ele, então hoje eu sinto a presença dEle, vejo Ele com os meus próprios olhos, né, como o versículo ali, que esse versículo de Jó fala o que foi essa trajetória desse um ano, né? Então, eu sou casada, eu estou com meu marido desde o século passado, a gente brinca disso, né? A gente começou bem novinho a estarmos juntos e construímos a vida juntos. E eu tenho percebido a presença do Senhor na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, no nosso trabalho e em todas as coisas. E hoje eu penso, como é que eu vivia antes, né? Como é que eu vivia antes? Eu vivia porque Ele estava ali. Pela graça. Porque Ele sempre esteve, né? Desde antes de ter me colocado no ventre da minha amada mãe, Ele planejou todas as coisas e Ele colocou tudo no seu devido lugar, como era da vontade dEle, e hoje eu vejo que foi tudo perfeito, né? Esse marido que eu tenho hoje, que é um sacerdote na minha casa, tem aprendido a ser o sacerdote, eu tenho orado para isso e vejo acontecendo, é obra do Senhor, né? O meu marido na minha vida é obra do Senhor. Ontem, pela primeira vez, ele disse, para tudo, vamos nos dar as mãos e vamos orar aqui em família. E eu tive que segurar para não chorar, porque a gente estava num ambiente que da porta para fora estava cheio de gente, então foi uma coisa íntima, mas foi uma coisa que eu vi Deus fazendo mesmo a obra na vida dele, e é tudo sobre o Senhor mesmo, né? E as minhas filhas também, eu estou vendo elas crescerem, e nesse último ano, né, gente, eu vou falar várias vezes nesse último ano, porque foi o ano que eu verdadeiramente conheci a face do Senhor, né? E eu sei no meu coração que Ele sempre estava ali, eu é que não enxergava, né? Não enxergava com os olhos de filha obediente, não enxergava com os olhos de, peraí,
é aqui na palavra que eu vou buscar, né, a solução para os meus problemas, como que eu devo agir, o que eu tenho que fazer, é ali, né? Então, as minhas filhas, eu tenho visto também uma transformação gigantesca, né? Não estou dizendo em comportamento, porque elas são uma criança, outra é adolescente, então nada é perfeito, porque nós não somos perfeitas, né? Nós somos imperfeitas. Eu erro todos os dias a gente erra e Ele, pela graça, nos perdoa, né? Mas eu tenho visto elas aprendendo e falando do Senhor, e no comportamento delas, elas sendo moldadas. Eu sei que isso vem por mim como esposa e mãe, né? Sou eu que estou sendo o espelho para elas nesse momento. E então eu tenho visto. Vi a minha filha ontem, passei pelo quarto dela e vi ela ajoelhada orando. Então, me emociona falar disso, porque o meu desejo de estar aqui fazendo um podcast, né? Eu que sou uma pessoa que não sou muito de ficar em redes sociais, né? Eu gosto de falar, mas mais no íntimo, assim, né? Mas eu vejo a importância da gente falar disso. Falar do quanto que Ele é maravilhoso e que o amor de Deus transforma a vida da gente. Não que eu tenha ido buscar para ter as coisas, porque eu já aprendi também que eu não busco Ele para ganhar. Eu busco Ele hoje em dia porque eu necessito da presença dEle, eu necessito sentir aquela paz no coração que a gente sente em cada atitude, em cada decisão, porque eu sei que é Ele que está me mostrando, é Ele que está dizendo, não, é aqui, é ali. Eu acho que eu tenho ficado até meio viciada nisso e em tudo, né? Eu tenho pedido a orientação dele. O meu trabalho, sim, é um trabalho que não é delicado, né? É um trabalho onde a gente não pode, digamos assim, demonstrar fraqueza. Não sei se é essa frase realmente a correta, né? Mas como policial, hoje eu enxergo que foi Deus que me colocou ali, não tinha outro lugar para onde eu deveria estar a não ser ali, porque ali dentro da delegacia é onde eu consigo aprender muitas coisas para mim, mas também e principalmente consigo estar levando um pouquinho do olhar de Deus para aquelas pessoas, né? Hoje em dia eu vejo a transformação, não sei se é essa palavra transformação, mas digamos que eu olhava para aquelas pessoas com um olho até preconceituoso de ser humano mesmo, porque a gente é assim, né? A gente acha, fez errado, tem que pagar. Mas hoje em dia eu vejo que eu tenho a oportunidade, estando na delegacia, estando com essas pessoas que muitas vezes estão numa situação já tão difícil, né? Tão difícil, por que eu tenho que olhar para elas achando que eu sou melhor do que elas? Que eu não sou, né? Eu sou filha de Deus, assim como elas são também. Então, um olhar misericordioso e, às vezes, uma palavra de conforto, não julgando, porque quem julga é Deus e não sou eu, longe de mim, né? Eu não sou nada para julgar ninguém, nem nada. Então, eu estou ali na delegacia por obra do Senhor mesmo. E a gente vê outro lado também, né? Trabalhando nessa área, que eu vejo a gente perceber as situações diferentes que as pessoas vivem, né? Porque é muito fácil tu dizer, obrigado, Senhor, eu louvo ao Senhor quando eu estou numa situação confortável, né? Quando a minha mesa é farta, quando eu percebo o amor dos meus familiares, quando eu vivo num ambiente seguro, né? É fácil daí transbordar isso. Mas quando a pessoa está vivendo numa realidade onde falta uma estrutura, não percebeu o amor, nunca, né? Porque muitas pessoas que chegam ao ponto de serem presas por cometer algum crime, elas tiveram uma vida que não foi mostrada para elas um amor, né? Uma família estruturada, ou uma possibilidade de dizer, olha, se tu for por aqui, é o certo. Muitas vezes elas não receberam isso, né? Então, a gente consegue, trabalhando nessa área, também ter essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, porque eu tenho isso, né, na minha vida, de poder ver que
mesmo numa casa onde as coisas são bem simples, pode existir amor, pode existir Deus presente, né? Assim como lá naquela casa onde existe fartura, né? Na delegacia entram pessoas de todas as categorias sociais, né? Não estou querendo aqui dizer que somente pessoas mais simples estão na delegacia, não. As pessoas estão lá numa situação difícil, né? Porque aconteceu alguma desgraça, porque elas às vezes são dependentes quimicamente de alguma substância e isso não tem status social nem categoria, não tem isso. Mas às vezes é uma fraqueza mesmo e eu vejo a falta de Deus na vida dessas pessoas. E eu me vejo hoje como uma oportunidade. Eu não vou transformar, né? Não sei. Mas se eu tiver a oportunidade de falar o nome de Deus para essas pessoas, ou dizer, por exemplo, eu falei outro dia para um rapaz, ele, eu fui à igreja e eu me senti bem. Continua indo, né? Ele tem uma história de vida do lado errado, digamos assim, mas todo mundo pode ter, às vezes, uma oportunidade, às vezes é um pouco mais cedo, desde criança, que tem essa oportunidade de perceber o amor de Deus, às vezes é só à beira da morte, né? Mas todos nós somos filhos de Deus, merecedores de perceber esse amor, merecedores de sentir essa paz, esse alívio que a gente sente quando a gente está na presença do Senhor, né? Essa que é a graça, né? Eu não sei se já está na hora, mas eu sinto de mostrar, falando da minha família. Pode mostrar. Falando da minha família, daquela coisa da transformação, né? A gente sempre foi à igreja na minha casa e falou de Deus para as minhas filhas, mas elas têm sido forjadas pelo Senhor em todos os momentos. E essa semana eu estou de aniversário e elas me pediram para comprar uma tela, porque elas queriam fazer um desenho para mim, né? Um quadro para mim. E a minha surpresa ontem foi que tanto uma quanto a outra, elas buscaram uma palavra do Senhor para colocar para mim, né? Eu posso mostrar para a câmera? Pode mostrar. Essa foi da Maria Clara, né? Ela disse, mãe, eu escolhi essa passagem da Bíblia porque ela fala em seja forte e corajoso. De Josué ali, né? Seja Isso, forte e corajoso. Porque eu acredito que a gente tem que ser forte e corajoso nessa vida, né, mãe? E você é assim. Então, ela só não copiou o versículo bíblico, né? Ela quis falar e aquilo estava no coração dele, ela foi tocada pelo Senhor. Então, e a mais velha colocou Isaías 61 e fez esse desenho para mim, né? Agora eu não me lembro de cor o que fala o Isaías 61. Elfie vai pegar ali para nós. Mas também foi um versículo bíblico que a minha filha mais velha buscou do coração dela, porque ela quis transbordar isso, né? Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Isso. É uma palavra de bênção? Isso. Ela quis demonstrar, mãe, eu lembro que ela falou assim... Você é essa luz? Elas quiseram falar sobre mim nos versículos bíblicos, né? Você é forte e corajosa, mãe, você é luz nas nossas vidas, né? Então, eu queria deixar hoje aqui uma mensagem para as mulheres que, às vezes, se sentem fracas para tomar uma atitude de assumir uma profissão onde parece que exige ser fortaleza, né? Que a gente pode, sim, ser feminina e ter a nossa essência, que foi aquela que Deus colocou em nós, né? Na criação, em todos os lugares onde a gente estiver. Não é numa delegacia de polícia, não é num presídio, é a nossa essência, não é o lugar, né? Que a gente consiga levar isso por todos os lugares. Era essa a mensagem que eu queria passar a princípio, Grazi, né? aproveitando quando você fala em demonstrar a essência feminina, essa delicadeza, essa fragilidade que nós temos, né? Que nós somos mais frágeis que os homens. Você consegue trazer alguns exemplos, assim, bem pequenos, bobos, assim, de casa, da rotina, de você e teu marido, de coisas que você fazia e nem se ligava que fazia, porque fazia, e hoje é o teu marido que faz, e essa dinâmica?
Eu vim também de um lar onde a minha mãe era forte e fazia tudo, né? Ela deu o melhor dela por nós, todo o amor e todo o carinho, e eu louvo a Deus por ter sido filha dela. Mas lá na minha casa, eu achava que eu tinha que dar conta de tudo, né? Então, eu ia no supermercado e carregava as bombonas d'água, enfiava no carro, chegava em casa, tirava as bombonas e levava para dentro de casa, né? E ficava, às vezes, com raiva do meu marido, porque eu pensava, por que ele não se levanta do sofá e não vem aqui pegar? Eu ficava com raiva, porém eu não falava para ele, né? Então, eu não assumia o meu papel, né? De submissão a ele, no sentido de deixar ele me proteger e fazer o papel dele dentro da nossa casa, né? Dele ser o sacerdote, dele ser o cabeça. Eu me enfiando nesse papel, né? Então, eu não deixava isso. E eu tenho aprendido a deixar ele me cuidar, a deixar ele tomar as decisões. Então, até, por exemplo, a questão da bombona d'água é uma delas, assim. Eu até posso comprar a bombona d'água no mercado, porque geralmente sou eu que vou fazer as compras, né? Mas eu chego em casa as primeiras vezes, eu pedi, tu tira as bombonas de água para mim, por favor, antes de estar com aquela raiva já, né? E hoje em dia ele está na porta me esperando para pegar as bombonas e colocar. Então, não adianta eu ficar com raiva e querer que ele faça o que eu estou pensando, se eu nem dou a chance. Então, eu não dava chance dele fazer as coisas, né? Muitas vezes. Que eu não sou uma mulher fraquinha de força, né? Minha estrutura de física é uma estrutura forte, Deus me fez assim. Só que eu não deixava o meu marido tomar essas atitudes. E hoje em dia eu tenho visto a transformação, né? Vamos decidir onde vamos almoçar. Eu falo para as minhas filhas, é com ele. Antes eu queria decidir tudo. E agora eu tenho deixado ele e a paz reina, né? Quando a gente assume os papéis. Uma transformação que começou contigo, que daí se arrastou para casa toda, né, por completo, né? Muitas vezes a gente quer mudar o outro, mas na verdade a gente precisa se mudar, né? É a gente primeiro. A transformação tem acontecido e começou a acontecer na minha casa desde o momento que eu comecei a colocar os meus joelhos no chão, todos os dias, e a orar ao Senhor. Eu orava, mas não era de joelhos, era uma oração que vinha do meu coração, mas geralmente era pedindo alguma coisa, né? Ou agradecendo, mas eu não tinha a ideia do quão maravilhoso é todas as coisas colocar diante de Deus. Eu achava que eu que tinha que dar conta. E hoje eu vejo como eu sou dependente do Senhor e como é maravilhoso ser dependente dEle e sentir o cuidado dEle e perceber que Ele toma conta de tudo e movimenta tudo para que as coisas sejam de forma perfeita, né? Não que não existam problemas, não que seja todo dia mil maravilhas, não. Nos bastidores, realmente, no dia a dia, é difícil, é corrido, né? Mas mas eu percebo Deus moldando a minha boca, né? Fica quietinha, tu não precisa cobrar, calma que ele vai fazer no tempo dele, porque não tem que ser tudo no meu tempo, né? Às vezes eu queria que o meu marido, que tem uma personalidade totalmente diferente da minha, mas que me completa, né, Vivi, que tu falou ali no início para mim, nós somos diferentes, mas um completa o outro, e Deus junto, aí sim, aí fica perfeito, né, com Deus junto. E é isso. Que especial. Vivi, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, encorajando essas mulheres da tua geração, mulheres que não se sentem mais com aquele contentamento de viver, de realizar sonhos, quantos sonhos foram perdidos, tantos sonhos que as mulheres já esqueceram que têm no coração. Traz esse sopro de vida para 2025, para que elas possam se permitir ir em mesas que elas jamais imaginaram estar. Mesas bonitas, mas não só o belo externo, mas o belo interno dessas mesas. Então, compartilhar um pouquinho, né? Eu casei bem nova, casei com 17 anos e meu marido tinha 19.
E eu tive que ficar em casa para ele poder crescer, né? Tipo, profissionalmente, estudar e avançar. Um tinha que ficar em casa, os dois não dava financeiramente, né? E eu fui ficando, então eu estou há 32 anos em casa. E a casa sempre foi um lugar assim, uma prisão, né? Porque a gente cresce com o sonho de ser, eu quero ser tal profissional, eu quero fazer isso, eu quero, né, ter a minha vida financeira definida. E quem está em casa sabe, né? A gente precisa pedir dinheiro para o marido, a gente precisa explicar o porquê para aquilo, para aquele outro. E não é fácil. Mas, ao longo dos anos, Deus tem me revelado que a casa é o lugar onde Ele criou a gente para ficar. A mulher foi feita para o lar. Ela edifica o lar, né? E, assim como a Grazi falou, o marido, ele completa a gente. A gente não é alma gêmea. A gente foi feito um diferente do outro para se completar nas dificuldades. Naquilo que um é bom, o outro não é tão bom. E assim a gente vai crescendo, né? E nesse lar, muitas vezes, a gente, sem experiência, a gente se torna o masculino ali dentro. A gente vai tomando conta das coisas, vai fazendo as coisas e esquece que precisa ser feminino, né? Precisa deixar o homem também fazer o papel dele. Ele tem aquilo dentro do DNA dele de ser o masculino e de fazer as coisas, mas a gente faz antes que ele faça. A gente não dá a oportunidade para ele fazer. E a gente fica com raiva porque não fez, e porque mas não foi no tempo dele, né? Foi no nosso. Então é bem complicado. E a gente, como mulher, a gente tem todo o dom de direcionar a casa, seja para o bem, seja para o mal, né? E a gente, na maioria das vezes, quando a gente não tem Deus, a gente direciona de forma errada. E a partir do momento que a gente busca o Senhor e a gente começa a orar pela mudança, eu tenho tido respostas de oração, que estou muito tempo orando, Deus tem me respondido, e eu tenho falado, não, isso é resposta de oração, porque eu quero um lar diferente. Não é perfeito, ainda tem muita coisa para mudar. Eu já tenho filho adulto, que já tem a família dele, então tem situações assim que a gente não tem o controle ainda de tudo, e nem nunca vai ter, Deus quem tem, né? Mas a gente tenta ser exemplo para as coisas e direcionar as coisas que caminhem de forma diferente, né? E aí as mesas, elas têm esse poder de você sentar na mesa, conversar, dialogar, não, vamos fazer projetos, vamos ver o que precisa ser consertado. Porque um reclama do outro, mas sentou na mesa e perguntou assim, o que eu faço de errado? O que tu não gosta que eu faça? Vamos ver ali nessa situação o que a gente precisa resolver, vamos tentar melhorar, né? Para daí, com a bênção de Deus, avançar. A gente sempre vai ter sonhos na vida, a gente pode ter 60, 70 anos, a gente vai sempre querer alguma coisa para a vida da gente de novo. E uma vez alguém falou para mim assim, quanto tempo faz que tu não faz algo novo? Ou não experimenta uma comida nova? Se permitir fazer algo novo, experimentar algo novo, sempre vai fazer parte da minha vida. Eu gosto, nos últimos tempos, assim, né, muito disso, de fazer algo novo, de experimentar coisas novas. E esse novo vem de Deus na minha vida. Então, assim, Ele tem colocado coisas novas na minha vida. E eu digo para vocês, mulheres, sejam femininas. O mundo está aí dizendo que a gente não precisa ser feminina, mas a gente precisa ser feminino. Abra mão das coisas, que as coisas vão fluir. Faça o que é da mulher fazer. E aí tudo vai começar a fluir, tudo vai se encaixar. Busque em oração aquilo, o teu dom,
aquilo que Deus quer para ti, o teu propósito, porque Deus fez cada um de nós com um propósito. Não é fácil descobrir, não é fácil. Tem que dobrar o joelho e buscar em Deus a resposta. E aí os teus sonhos, porque Deus te conhece assim perfeitamente, porque foi Ele que te criou, aquilo que está lá guardado no teu coração, assim que tu nunca falou para ninguém, Ele vai realizar. É Ele o dono dos nossos sonhos. É esse o meu incentivo para vocês. Busquem ao Senhor em primeiro lugar e Ele vai fazer as coisas fluírem de uma maneira assim, com paz, com tranquilidade. Que especial ter vocês aqui. A gente finaliza mais um episódio. Que graça do céu. Que você, mulher, você que está aí do outro lado, possa ter sentido um pouquinho dessas transformações que aconteceram aqui em histórias reais e que pérolas possam ter sido levadas até o seu coração e que o Espírito Santo possa trazer um novo sopro de contentamento para 2025, que novos sonhos possam arder no seu coração, que você possa resgatar sonhos que ficaram perdidos, que você possa resgatar a sua verdadeira identidade, a tua essência, de o quão gracioso era em ser mulher, era em gerar uma vida. Estou eu aqui gerando essa graça do céu, que nós possamos juntas, em um corpo, cada uma com o seu membro, cada uma com o seu dom, edificar uma outra. Muito obrigada por você ter chegado até aqui. Compartilha com outra mulher, siga o canal Sol Podcast Oficial, tem o Instagram também, lá onde a gente posta os projetos que nascem aqui na região de Rio do Sul, com essas mulheres em essência. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada a você.